Tudo bem, Ana Flávia? Daqui a pouco a gente começa. Tudo bem, Aldeneide? Hoje quem vai ficar com a gente aqui é o Rony. Eu tô bem, Ana Flávia. Tô ótima, graças a Deus. Espero que você também, né? Aldeneide, eu tô passando bem, que eu já comi daqueles pãezinhos deliciosos que você fez. Obrigada. Tudo bem, Rosilene? Boa noite. Abraço pra você também, Aldeneide. Aldeneide tá rindo, né? Tô de barriguinha cheia, Aldeneide. Tava uma delícia os pãezinhos. Flávio, tudo bem? Ah, é você que tá aí, né, Flávio? Tudo bem com você? Que saudade de você. Nós estamos aguardando o Rony. Daqui a pouco ele chega para nos auxiliar nesse bate-papo, né? Nesse momento de que a gente vai pensar sobre um versículo do Evangelho. Tudo bem, Sônia? Daqui uns 5 minutinhos que a gente vai começar e já vamos nos preparando, né, para nossa introspecção. O livro de hoje é o Vinha de Luz, que tem sido Vinha de Luz nas quartas-feiras. Na hora da oração, a gente vai abrir aleatoriamente e fazer uma reflexão. Tudo bem, Rony? Vou te adicionar aqui. Tudo bem, Nilma? Boa Ei, noite. Rony, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu demorei um pouquinho aqui, que eu estava num outro compromisso, cheguei muito em cima da hora, mas agora já está. Não, tá tranquilo. Você acha que ainda dá tempo de uma música? Ou tá apertado? Olha, eu não preparei nada, não deu tempo. Não deu tempo, né? Não, tudo bem. Também Não. já tá quase na hora da gente começar. A Então, gente já vai recebendo as pessoas que estão chegando. Faltam 3 minutinhos aqui no meu relógio para a sim, gente começar. Na hora de começar, você faz a oração, Rony, enquanto eu abro o sim, livro. sim, E sim. se tudo bem, Sandrinha? Se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa durante a leitura, você me interrompe, tá? Sim, Se sim. você quiser ler o comentário de alguém também, fica à vontade para me interromper, tá? Ok. Tudo bem, Valderez? Boa noite a todos que estão chegando. Mais um pouquinho, a gente começa. Saudade da Sandrinha, né? Tem muito tempo que a gente não se vê. Tem muito tempo que todo mundo não se vê, né? Na verdade é essa, né? Faz tempo que a É, gente não vê todo mundo. tudo bem, Maurício? Boa noite para você. A hora que não tem a música, a gente fica sentindo uma falta, né, Rony? Sim, na verdade, como eu te falei.
a ideia era fazer, só como eu cheguei muito em cima da hora, nem preparei nada, Não, não deu tempo. Agora eu não tem acabei de jeito, montar né? as coisas que nem tinha pegado o violão ainda. Não tem jeito mesmo, não. Mas eu tô com saudade mesmo da música lá na Casa Espírita, né? Sim, É bom demais. Alba, boa noite. Theo, boa noite. Nós já estamos quase a ponto de começar. Vanusa, minha querida, beijo para você. Esse povo tá persistente, né, nas lives. Assim, Bruno, boa noite. Eles têm, a maioria dessas pessoas que estão entrando aqui são pessoas que já entraram nas outras lives, todas a gente fica satisfeita, né? Porque é uma forma da gente se reunir, né, Rony? sim, é a forma da gente se encontrar através dessas plataformas digitais aqui, né? Não é? É mesmo. Os dons do Espírito, né? É, Como Jesus falou para Paulo de Tarso aos dons do Espírito Santo, e ele que escreveu cartas. A gente nem escreve carta mais, né? A gente não. tem a era digital aqui para se comunicar. E está sendo muito bom, né? Se Pelo não menos a fosse por gente esse recurso, né? Como estaríamos? estaria bem mais difícil mesmo. Então, eu acho que agora a gente pode ir se preparando para a oração inicial e para a nossa reflexão. A Rosilene falou que matar um pouco a saudade. É isso, Lena, matar um pouco a saudade, né? A Vanusa falou que lá ela não pode dar ordens. Vanusa, você sempre pode dar ordem, minha filha. Tem um WhatsApp para você dar ordem, você liga para dar ordens, não impede nada. É os dons do Espírito mesmo, né? Você pode mandar à vontade pelo WhatsApp. Então, nós vamos começar, gente, brincadeiras à parte, né? Nós vamos começar e o Rony vai fazer oração para gente. Eu só vou dar boa noite para a Aparecida aqui, que a oração começa agora. Vamos então. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Neste momento em que aqui nos encontramos num só pensamento, num só propósito, nos agradecer a Jesus pelo dia de hoje, a cada dia uma nova oportunidade que nos é dada. Querido Mestre Jesus, é com grande alegria que nos encontramos aqui mais uma vez. E quando o Senhor nos disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Sabemos da tua presença amiga, Senhor Jesus. Rogamos o teu auxílio, o teu amparo, porque a cada um de nós, em algum momento, nos sentimos cansados, oprimidos, e que então nós possamos ir até ti, Senhor Jesus. E neste momento, em pensamento, vamos imaginar o Cristo de braços abertos a nos receber com um abraço, e este abraço que nos transmite toda a paz e todo amor, e que assim sendo, possamos carregar em nós esta paz e este amor. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Rony. De A nada. leitura que saiu foi. Gente, desculpa aqui, agarrou aqui meu dedo. Cartas Espirituais, Então, 143 do livro. Tudo bem, Tidinha?
Nós vamos ler aqui do livro Vinha de Luz. Cartas Espirituais é o nome que o Emmanuel deu para esse capítulo, que é o capítulo 143. É uma carta de Paulo, de São Paulo, aos Colossenses. Está no capítulo 4, versículo 16. E esse versículo diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Quer dizer, Paulo mandou uma carta para os Colossenses, mas falando que essa carta era para ser lida também na igreja dos Laodicenses. E que a carta que ele mandou para os Laodicenses, que era para ser lida para os Colossenses também. Quer dizer, ele mandou carta para os dois lugares e falou para os dois lugares lerem as duas cartas. E como nós estamos aqui, os espíritas, hoje do ano de 2020, a gente vai ler essa carta, que ela é para nós também, né? Porque Paulo já deixou claro aqui que essa carta servia a mais pessoas, não era para uma igreja específica, para um grupo de pessoas específicos. Essa carta servia a outras pessoas como orientação e para as outras pessoas, as cartas como dons, como inspiração divina, assim como todo o evangelho, serve a todas as pessoas, né? Do mundo inteiro, indiferente da religião. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esse versículo, sobre essa fala de Paulo de Tarso. Ele diz assim: o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Vou dar uma paradinha aqui, porque eu achei tão interessante essa fala aqui do Emmanuel, porque muitas vezes a gente pede alguém para interceder pela gente, né? E às vezes a gente se sente assim, um pouco afastado, um pouco isolado. Mas aqui Emmanuel está dizendo claramente que o correio do céu nunca se interrompeu. Não teve uma época que a gente fala da época dos profetas, da época de Jesus, fica parecendo que só numa época que Deus se comunicava com a humanidade, né? Ele está falando que o correio do céu nunca se interrompeu, quer dizer, sempre tem instrução espiritual vindo do mais alto. E se a gente estiver com ouvidos de ouvir e com olhos de ver, a gente escuta e vê, né? E fala aqui que desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Aqui ele coloca uma condição para isso, né? Que desde que a gente se colocou em condição de receber a vibração dos planos mais altos. Quer dizer, se em algum momento a gente acha que não está recebendo orientações do mais alto, pode ser que a gente não está em condições de receber essa vibração, né? Porque é a condição que ele colocou aqui, que desde que a inteligência se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Através de todos os recursos. Eu acredito que o Emmanuel vai falar desses recursos aqui, mas se ele não falar, a gente comenta, né? Você quer comentar alguma coisa até aqui, Rony? Só lembrando, igual você falou, sempre vem as instruções espirituais do plano mais alto, até os próprios amigos espirituais às vezes nos relatam que eles receberam a ordem que também veio de cima, né? A ordem Então, é não para, né? sempre do mais alto. Sempre do mais alto. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. Porque se, por exemplo, eu preciso de uma inspiração e que quero que Deus me dê uma orientação,
e eu não tenho o WhatsApp de Deus agora para poder receber uma resposta direta, eu posso fazer uma oração, abrir um livro igual esse aqui que a gente abre, né? Assim, na intuição, abre em algum capítulo sem saber qual que é, e ali a gente vai receber alguma orientação, que é o que acontece nas quartas-feiras. Sempre vem uma orientação de mais alto através dessa oração, dessa leitura, né? Que serve para todos nós. Serve para os colossenses, como falou no versículo, e serve para os laodicenses, né? Na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico, que restaura o mundo, no mundo, o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Dentro da doutrina espírita, a gente tem carta espiritual de toda forma, né? Tem carta mesmo psicografada, né? Que o espírito psicografa através da mão do médium. O Emerson colocou aqui um pensamento sensato. Isso mesmo, Emerson. Mas tem as cartas psicografadas, tem cartas que são ditadas. O espírito dita, o médium copia, né? Tem as orientações verbais que não são exatamente cartas, mas são orientações. Nós temos uma quantidade tão vasta de cartas dos planos espirituais dentro da doutrina espírita que uma encarnação só não dá para ler. Qual o livro da doutrina espírita que não é uma carta do mais alto para nós? Inúmeras cartas, uma enciclopédia, né? E tem as obras do Kardec, que são cartas de Jesus para nós. Tem as obras do Chico Xavier, as obras do Divaldo Franco, tantos trabalhadores do Cristo que nos deixaram cartas vivas. Eu lembro que, eu não sei se está na biografia do Divaldo, eu acho que é na biografia, no livro da biografia da vida dele, ele contando que, num determinado momento, ele falou com a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, que ele já tinha psicografado tantos livros, mas que nunca veio nenhuma orientação por escrito exclusiva para ele. Que ele queria uma só para ele. Né? O Divaldo é muito engraçado, né? Ele queria uma orientação que fosse para ele. E a Joana fala assim: mas tudo que você recebeu até hoje não está no singular? É tudo para você, não tem nenhum livro, nenhuma obra, nada que ele tenha recebido, que ele tenha psicografado, que não fosse para ele. Foi para ele e para todo mundo, serviu a todo mundo, igual essas cartas aqui de Paulo que servem a mais pessoas. E ele teve que se contentar com essa, porque ele queria uma exclusiva, né? Para o Divaldo Franco. É. E ela falou que não, que toda a obra que ele psicografou era para ele, né? Sim, Rony. E queria endereçar na ideia dele, né? Como você Uhum, disse, né? Esta para o Divaldo, né? Mas, era. na verdade, no intuito do trabalho, ele não percebeu, como você está falando, que todas, né, serviriam a ele e a todos nós, né? Porque a espiritualidade superior, uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita e que é bom que a gente tenha isso em mente, os espíritos superiores costumam dar ensinamento que servem a muitas pessoas, né? É muito raro os espíritos darem alguma orientação específica para uma pessoa. Pode acontecer em circunstâncias especiais, mas normalmente nas nossas reuniões mediúnicas, o que a gente via quando vinha alguma orientação era que era de cunho geral, né? Raramente vinha alguma orientação específica para uma pessoa ou falando de algum tema específico, não é mesmo? Sim. Então, aqui o Emmanuel está falando, ó, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. Então, se a gente quer inspiração, tem livro demais da doutrina espírita para a gente buscar edificação, né? Assim, ao invés de uma carta direta para nós, que todas as cartas, todos os livros, todas as obras são para nós, né? Inclusive, para que a gente recebesse essas cartas espirituais,
todo o plano espiritual teve que se mobilizar sob as ordens do Cristo. Então, a gente tem que ver que, sim, esse surgimento do Espiritismo, da forma como surgiu, não foi Kardec que foi buscar o Espiritismo. Foram os espíritos benfeitores a serviço do Cristo que foram buscar a colaboração, né? Então, uma ordem que veio, como diz aqui no início, de cima para baixo, uma revelação. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidos. Que é aquilo que nós falamos antes, né? Para quem que é isso? Para quem que isso serve? Serve para todo mundo. Quando a gente está fazendo o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou se a gente pegar o Evangelho e abrir a esmo, a gente fala, nossa, caiu certinho para mim. Aí a pergunta é, qual parte do Evangelho de Jesus que não é para mim? Né? Que não é para você, que não é para quem está nos ouvindo. Serve a todos, não para um grupo específico. Vem da nossa ideia de separatismo, né? Como diz o Haroldo Dutra, nossa ideia tribal de um Deus exclusivamente nosso. Que a gente ainda acha até hoje que Deus é cristão, né? Se a religião de Deus não for uma religião eterna do amor e da sabedoria, esses outros povos que não são cristãos, eles estão fadados a ficar se perdendo no tempo, né? Então, assim, a gente ainda tem uma ideia de separação. A religião eterna, a religião universal, não tem nome. É a religião do amor, da justiça, da misericórdia, né? E aqui ele diz, né? Que sempre tem aqueles que estão procurando para quem alguma carta foi dirigida. E Emmanuel continua aqui. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais. Isso aqui é muito interessante. Se você quiser me interromper, viu, Rony? Porque todos nós já passamos por isso. Quando a gente está ouvindo alguma palestra, algum estudo, que está muito boa, a gente pensa, nossa, mas isso dá certinho para fulano, por que que não está aqui para ouvir isso? Né? Fulano tinha que estar aqui, porque essa palestra é para ele. É o que está falando aqui, ó. Se tem conselhos sábios, deve ser para outra pessoa, não é para mim. Se surgem advertências, também deve ser para outra pessoa, não é para mim. Então, as advertências, a gente pensa, não, bem feito, né? Tá vendo? Advertência com certeza é para fulano ou para Beltrano. Nunca é para mim. Para mim, aqui ele diz que a compacta assembleia de companheiros, quer dizer, a maioria, demonstra singular ansiedade para se receber mensagem particular, com apontamentos individuais. Isso leva muita gente para essa coisa que está arraigada em nós no passado, né? Querer orientação particular, querer saber se a gente vai ficar rico, se a gente vai casar, se a gente vai ser feliz, se a gente vai curar de uma doença. Coisas que não dizem respeito à nossa vida imortal. E quando a gente quer mensagens particularistas, elas têm muito a ver com questões que dizem respeito apenas a essa encarnação, ao momento presente de nossa vida. Mas esses assuntos, normalmente, eles não têm repercussão na imortalidade da alma. O assunto que costuma ter repercussão na imortalidade da alma é o assunto geral, que serve a todos, né? Você quer fazer algum comentário, Rony? Não. Então, o Emmanuel, ele vai dar um remédio para prevenir isso. Ele vai falar assim, para prevenir tais extremos, quer dizer, as mensagens particulares que todo mundo quer receber, recomendava Paulo
que as epístolas dedicadas a determinadas igrejas, a determinada igreja, fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. A grandeza de São Paulo, né, de Paulo de Tarso, de já compreender isso, que não tinha uma carta particular, porque tem assim, Epístola aos Coríntios, né? Sempre tem o endereço que ele mandava, mas que servia a todos. Então, isso já é um preventivo. E a doutrina espírita, quando a gente recebe mensagens que servem a todos, essas são com certeza as mensagens mais importantes. Muito embora a gente sabe que muitos de nós, muitos companheiros ficam frustrados porque queriam receber alguma orientação particular, né? Isso sempre aconteceu. E acredito que, dada a nossa situação, a nossa condição espiritual, ainda vai acontecer por muito tempo até que a gente aprenda que esse tipo de orientação, às vezes, quando vem, não vem de espírito superior. E aí a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Porque os espíritos zombeteiros, os espíritos que têm pouco conhecimento, eles se prestam muito a dar orientação individual. Sem menosprezar ninguém, mas isso é um trabalho muito comum de cartomante, né? De dar essas orientações bem particulares, bem individuais. Muito embora eu não possa afirmar de forma nenhuma que todas são assessoradas por espíritos imperfeitos, é um sinal quando as pessoas recebem apenas mensagens particulares, que os espíritos que estão a serviço do Cristo ali não estão presentes. Porque os espíritos a serviço do Cristo estão presentes num livro igual esse, né? No Vinha de Luz, no Fonte Viva, que as mensagens servem para todas as pessoas. Algum comentário, Rony? Sim, pensando aqui, quando a gente fala aqui da questão de ter a pretensão de receber uma mensagem particular, individual, de certa forma, sim. Se os amigos espirituais pudessem, por exemplo, nos alertar de uma dificuldade maior que poderíamos enfrentar no futuro, estaríamos preparados para tal? A gente Pensar fica por esse lado, apavorado e acabar a né? nossa vida até chegar a dificuldade, não é? Então, se estaríamos esperando, e a resposta que viria, digamos assim, não fosse aquilo que almejamos, mas vinha tratar de uma situação que a gente, em pouco tempo, começaria a enfrentar. Como será que reagiríamos se soubéssemos, né? Então, por misericórdia, não nos é permitido, a cada dia, basta o seu mal. Outra coisa também que é muito comum, que é natural e que as pessoas ficam muito ansiosas, é notícias de parentes que se foram, né? Parentes que morreram. Mas todo mundo quer receber a boa notícia, né? Sim, Que o parente está bem, que ele está socorrido, que ele está feliz. Poucas pessoas estão em condições de receber notícia, não, seu parente não está bem, a vida dele foi muito complexa, ele não se preparou para esse momento, não é? Porque a gente não quer sim, ouvir notícia ruim, a gente não quer uma notícia igual essa que você falou, que a gente vai enfrentar uma dificuldade, a gente não quer saber que a pessoa que a gente ama está em sofrimento. Então, até para pedir uma mensagem particular, a gente não sabe se a gente está preparado para ouvir, mas a espiritualidade sabe. Por isso que muitas vezes ela não manda, né? Uma mensagem sim. particular. O Emmanuel continua aqui dizendo assim: as cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo, quer dizer, servir para todas as pessoas. Somos compelidos a reconhecer que todos somos
individualmente portadores de um templo interno. Quer dizer, assim como Paulo mandava cartas para as igrejas, se nós somos portadores de um templo interno, cada conhecimento desse é dirigido para a nossa igreja interior. Na verdade, nós somos uma igreja, né? Cada um é um templo, cada um é uma igreja. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia como luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Aqui ele encerra nesse parágrafo. E ele fala que a gente precisa aprender a compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho. Quer dizer, essas cartas divinas para nós, elas vêm também através das experiências do dia a dia. Né? Nessas experiências do dia a dia, a gente recebe essas experiências e vamos concluir que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. E nesse processo, se assim como Paulo mandava cartas às igrejas, e todos nós somos igreja, quer dizer, todas as cartas de Paulo, todo o Evangelho de Jesus, todas as obras que têm conhecimentos elevados se dirigem ao nosso tempo interno, é de se pensar também que ao invés de ficarmos sempre na condição de pedintes, de quem está sempre querendo receber cartas, que o intuito de Deus e dos emissários do Cristo é que nós nos tornemos um evangelho vivo, é que nós sejamos um evangelho que as pessoas possam ler, né? Então, o objetivo, com tanto ensinamento, com tantos livros, com tanta expressão da verdade através dos emissários de Deus, é que na medida que eu vou absorvendo esse conhecimento, eu me torne uma carta viva do Cristo, mas não que eu escrevo, que as minhas atitudes, que a minha fala, que o meu proceder seja uma carta do vivo, viva do Cristo, e que com o passar do tempo as pessoas possam ler o Evangelho em mim. Já pensou que coisa maravilhosa quando cada pessoa for uma expressão viva do Evangelho? Cada pessoa for uma expressão viva do Evangelho na fala, no comportamento, nas atitudes, na maneira de ouvir, na maneira de ver as coisas com bons olhos, ter ouvidos mais condescendentes, ter uma fala mais equilibrada. Porque senão se a gente não pensar dessa forma, nós vamos nos colocar eternamente naquela condição da pessoa que está esperando o carteiro chegar com uma instrução. Qual a instrução que Deus vai mandar para mim agora? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer? Além do fato que Emmanuel comentou antes, que às vezes a gente acha que a advertência é para os outros. Eu lembro que o Chico Xavier ele fez um comentário que alguém perguntou para ele sobre comportamento de outras pessoas e ele disse assim, que aos outros eu dou o direito de serem como são e a mim eu me dou a obrigação de ser melhor. Então, essas cartas, essa orientação divina que vem desde os tempos anteriores ao Cristo, através dos profetas, e de forma intensa no nascimento de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, mostra que Deus está o tempo todo preocupado com a nossa instrução individual e coletiva, porque você já reparou que de vez em quando ele manda emissários que têm ideias que fazem a sociedade evoluir, a sociedade dá um salto evolutivo mudando os costumes.
quer que seja costume social, quer que seja na ciência, na educação. Vem o emissário com ensinamento que serve ao coletivo e à sociedade, promove um progresso. Mas Deus envia também muitos emissários, isso acontece muito através de livros também, que serve ao indivíduo, que faz um movimento que é de dentro para fora, algum crescimento individual. E através daquele crescimento individual, ele vai promovendo mudanças com exemplo, e aquilo reverbera na família, na sociedade, onde a pessoa atua. Eu vou ler aqui o versículo de novo, mas antes de eu ler, eu quero saber se você tem algum comentário para fazer, Rony, dessas coisas que eu falei. Não, não tem. Ó, então, o capítulo de hoje foi Cartas Espirituais. O versículo que saiu foi Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Isso me mostra também assim, que como Deus está nos mandando orientações sempre através de livros, de emissários, de todas as formas, é bom a gente ter acolhimento também com orientações que podem vir de religiões diferentes das nossas, né? Porque Allan Kardec disse que era muito bom que a gente examinasse tudo, até das obras dos inimigos do Espiritismo, para aprender quais eram as questões que eles tinham. E Paulo de Tarso também nos recomendou para que a gente, como é que ele disse? Não sei se vê de tudo ou lê de tudo e retende o bem, quer dizer, você vai buscar aprender e assimilar o bem e a verdade de tudo, mas retém só o que é bom, né? Que o mundo está aí para nos ensinar de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, mesmo quando o conhecimento não vem através de um livro, através de uma mensagem direta, o conhecimento vem também inúmeras vezes através das experiências que a gente passa. É isso. Se o Rony quiser completar alguma coisa, fica aberto. Se alguém quiser completar alguma coisa, alguma mensagem. Ok? Ok. Então vamos refletir sobre isso, né? Que os ensinamentos que Deus envia para a humanidade das inúmeras formas servem à humanidade inteira. Eles não são particularistas, nem para uma pessoa, nem para um povo, nem para uma religião. Tudo que vem de Deus serve a todos que estamos aqui, experimentando nosso crescimento nesse planeta. O conhecimento de Deus não é tribal, né? As orientações de Deus não são tribais, mas são universais. E diz, inclusive, o Haroldo Dutra que qualquer lei de Deus, qualquer ensinamento de Deus serve a qualquer canto do universo, já que ele criou todas as coisas, não é nem particular para o planeta Terra, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos todos uma boa noite. Durante a oração de encerramento, vamos pedir que a espiritualidade benfeitora, nossos anjos de guarda, possam abençoar as nossas águas, as águas que nós vamos tomar, as águas que preenchem o nosso corpo, que sejamos abençoados com harmonia, com bem-estar, com confiança, com perseverança e com coragem. E aí nós aguardamos a sua oração, viu, Rony? Sim. Estou aqui já nos despedindo. Uma boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos vocês. E assim como a gente sempre faz, inicia com uma oração. Neste momento também vamos encerrar com uma oração. Pai amado, aqui nos encontramos de todo o coração, o Senhor que conhece
a cada um de nós e sabe de todas as nossas necessidades. Neste momento, Senhor Jesus, rogamos que nesta água que cada um de nós preparamos aqui, possa estar o remédio necessário e que junto deste remédio as nossas atitudes, o nosso esforço na busca do melhoramento, na busca de estarmos mais conectados com os teus ensinamentos, Senhor Jesus, possamos caminhar adiante, sempre nos valendo da tua presença amiga, que és o nosso farol a nos guiar. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, se estendam a todos os lares, a todos os corações. Que assim seja. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. E muito obrigada. Semana que vem, na terça-feira, às 20 horas, tem estudo com Geraldo Evangelista. E na quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui para essa leitura de um versículo que tem no Evangelho. Então, fiquem com Deus. Boa noite, Rony. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima.